Parte 1. Assuma o controle do seu futuro. Por que você precisa ter um negócio próprio? Capítulo 1. As regras mudaram. Vivemos em tempos conturbados. Os últimos anos foram um desfile constante de medo e pânico nas manchetes, nas salas de reuniões e nas mesas de cozinha em vários lugares do mundo. Globalização, outsourcing, downsizing, execução de hipotecas, subprime, derivativos tóxicos, esquemas Ponzi, fiascos no mercado financeiro, recessão, uma notícia ruim após a outra. Durante os primeiros meses de 2009, as demissões de empresas norte-americanas atingiram cerca de 250 mil pessoas por mês. Como eu escrevo isso no final de 2009, o desemprego está em 10,2% e continua crescente. E os subempregos, quando o seu trabalho permanece no mesmo local, mas suas horas recebidas são drasticamente reduzidas, são ainda piores. O declínio galopante do emprego remunerado é uma epidemia a qual poucos estão imunes. De executivos a gerentes de nível médio, de colarinhos brancos a operários, de banqueiros a funcionários do comércio, todos estão em risco. Mesmo a indústria de cuidados de higiene pessoal, que até recentemente era considerada uma zona de trabalho segura, já começou a reduzir significativamente a força de trabalho. Em uma pesquisa de 2009 no US Today, 60% dos americanos entrevistados disseram que veem a atual situação econômica como a maior crise de suas vidas. No outono de 2008, nos Estados Unidos, um fundo de aposentadoria perdeu, de repente, metade do valor, ou mais. Os imóveis despencaram. O que as pessoas pensavam que eram ativos sólidos, confiáveis, acabaram por ser tão sólidos quanto vapor de água. A segurança no emprego não existe mais, é coisa do passado. Em uma pesquisa de 2009 no USA Today, 60% dos americanos entrevistados disseram que veem a atual situação econômica como a maior crise de suas vidas. É claro que você já deve saber de tudo isso, mas aqui está o que talvez você não saiba. Nada disso é realmente novo. Claro, foi preciso uma grande crise econômica para as pessoas começarem a acordar para o fato de que seus meios de sobrevivência estavam em risco, mas suas fontes de renda não se tornaram arriscadas da noite para o dia. Elas sempre estiveram ameaçadas. Muitas pessoas vivem há anos no fio da navalha, entre solvência e ruína, baseando-se no próximo salário para atender às despesas de cada mês, normalmente apenas com um colchão muito fino de dinheiro na poupança, ou o que ocorre com mais frequência, sem colchão algum. O salário é chamado de trocar seu tempo por dinheiro. E durante uma recessão, é a fonte de renda menos confiável que existe. Por quê? Porque quando o número de pessoas empregadas começa a cair, há menos renda disponível em circulação para pagar pelo seu tempo. Eu avisei. Sem querer ser um sabe-tudo, mas eu avisei. Venho avisando isto há anos. Não há mais essa coisa de emprego seguro. Muitas empresas de hoje são dinossauros do século XX, cambaleantes à beira da extinção. E a única maneira de você ter um futuro realmente seguro é assumindo o controle desse futuro. Eis o que escrevi em 2001 em um livro intitulado Escola de Negócios para Pessoas que Gostam de Ajudar Pessoas. Em minha opinião, os Estados Unidos e muitos países ocidentais estão à beira de um desastre financeiro iminente, causado pelo fracasso do sistema educacional em oferecer um programa de educação financeira realista para seus estudantes. Nesse mesmo ano, em uma entrevista para Nightingale Conan, eu disse: é a sua aposentadoria que você está apostando se você acredita que os fundos de investimentos estarão lá para você, ou se quiser apostar a vida nos altos e baixos do mercado de ações. O que acontece se o mercado de ações subir e, em seguida, começar a desabar novamente quando você estiver com 85 anos? Você não tem controle. Não estou dizendo que os fundos sejam ruins. Só estou dizendo que não são seguros e não são inteligentes, e eu não apostaria meu futuro financeiro neles. Nunca antes na história do mundo tanta gente tem apostado aposentadoria no mercado financeiro. Isso é insano. Você acha que a Previdência Social estará lá para cuidar de você? Então, você também acredita no coelhinho da Páscoa.
E, em uma entrevista que concedi em março de 2005, eu disse: a maior força de um ativo papel é sua liquidez, e é também sua principal fraqueza. Nós todos sabemos que haverá mais um crash no mercado que vai nos tirar tudo de novo. Por que você compraria ativos de papel? Então, o que aconteceu? Houve outro crash no mercado financeiro e muitas pessoas ficaram sem nada. Por quê? Porque nosso modelo mental e nossos hábitos nos aprisionam. Em 1971, a economia americana saiu do padrão ouro. A propósito, isso aconteceu sem aprovação do Congresso, mas o importante é que aconteceu nos Estados Unidos e em vários outros países do mundo. Por que isso é significativo? Porque abriu caminho para que passássemos a imprimir cada vez mais dinheiro, tanto quanto quiséssemos, sem que as moedas estivessem atreladas a qualquer valor real. Esse afastamento da realidade abriu as portas para o maior boom econômico da história. Nas 3 décadas e meia seguintes, a classe média americana explodiu. Com o dólar desvalorizado e o preço de venda dos imóveis e outros ativos inflado, pessoas comuns se tornaram milionárias. De repente, o crédito estava disponível para qualquer pessoa, a qualquer hora, em qualquer lugar, e cartões de crédito começaram a aparecer como cogumelos depois de uma chuva de primavera. Para o pagamento dos cartões de crédito, os americanos começaram a usar suas contas como ATMs, refinanciando e emprestando, emprestando e refinanciando. Afinal de contas, imóveis sempre continuam a subir em valor, certo? Errado. Por volta de 2007, havíamos bombeado tanto ar quente quanto possível nesse balão financeiro, mas a fantasia se desfez, trazendo-nos de novo à terra firme. E não foi apenas Lehman Brothers e Bear Stearns que entraram em colapso. Milhões de pessoas perderam as previdências privadas, as pensões e os empregos. O número de pessoas que vivem oficialmente abaixo da linha de pobreza está aumentando rapidamente. O número de pessoas trabalhando além dos 65 anos está crescendo. Na década de 1950, quando a General Motors era a empresa mais poderosa da América, a imprensa pegou uma declaração do presidente da GM e transformou-a em um slogan que funcionou por décadas. Para onde vai a GM, vai a nação. Bem, pessoal, essa não pode ser uma boa notícia, porque em 2009, enquanto escrevo este livro, a GM está indo para a falência. E, nesse mesmo verão, o estado da Califórnia estava pagando suas contas com promissórias em vez de dinheiro. No momento, a porcentagem de americanos que possuem casas está caindo. As execuções de hipotecas nunca foram tão altas. O número de famílias de classe média está caindo. Os saldos das contas de poupança estão menores, quando existem, e a dívida das famílias é maior. O número de pessoas que vivem oficialmente abaixo da linha da pobreza está aumentando rapidamente. O número de pessoas trabalhando além dos 65 anos está crescendo. O número de novas falências está nas alturas e muitos americanos não têm dinheiro suficiente para se aposentar, nem tão cedo. Todas essas notícias ruins chamaram sua atenção? Claro que sim. Ótimo. Agora você despertou para o que está acontecendo. E a coisa não é bonita. Portanto, vamos nos aprofundar e ver o que realmente isso significa. E o que é possível fazer. É um novo século. Quando eu era criança, meus pais me ensinaram a mesma fórmula de sucesso que você provavelmente aprendeu. Vá para a escola, estude muito e tire boas notas para que possa conseguir um trabalho seguro, bem remunerado, com benefícios, e seu trabalho cuidará de você. Mas isso é um pensamento da era industrial. Não estamos mais na era industrial. Seu trabalho não vai cuidar de você. O governo não vai tomar conta de você. Ninguém vai se preocupar com você. É um novo século e as regras mudaram. Meus pais acreditavam em estabilidade no emprego, em fundos de pensões de empresas, seguridade e previdência social. Isso tudo já era. São ideias obsoletas que sobraram de uma era que já acabou. Hoje, segurança no trabalho é uma piada. E a própria ideia de emprego vitalício em uma única empresa, um ideal tão orgulhosamente defendido pela IBM em seu auge, é tão anacrônica quanto uma máquina de escrever. Muitos pensavam que seus planos de previdência estavam seguros. Ora, eles se baseavam em ações de primeira linha, blue chips, e fundos de investimentos. O que poderia dar errado? Como se viu, tudo poderia dar errado.
A razão pela qual essas vacas sagradas de outono já não dão mais leite é que todas elas estão obsoletas. Fundos de pensões, segurança no trabalho, segurança da aposentadoria, é tudo forma de pensar da era industrial. Estamos na era da informação agora e precisamos usar o pensamento desta era. Felizmente, as pessoas estão começando a ouvir e aprender. É uma vergonha que sejam necessários sofrimento e dificuldades para aprender a lição de casa. Mas pelo menos estas lições estão chegando em casa. Cada vez que passamos por uma crise imensa, o estouro da bolha.com, o rescaldo econômico de 11 de setembro, o pânico financeiro de 2008 e a recessão de 2009, mais pessoas percebem que as redes de segurança não existem mais. O mito corporativo acabou. Se você passou anos subindo a escada corporativa, já parou para observar a vista? Que vista, você pergunta? A extremidade traseira da pessoa que está à sua frente. Isso é o que você olha à sua frente. Se essa é a vista que quer manter para o resto da vida, então esse livro provavelmente não é para você. Mas se você está cansado de olhar para o traseiro de outra pessoa, então continue a ler. Não seja enganado novamente. Enquanto escrevo isto, o desemprego continua a aumentar. Quando você estiver lendo essas palavras, quem sabe? A situação pode ter mudado. Não se deixe enganar. Quando os valores dos empregos e dos imóveis mudarem e o crédito for novamente liberado, porque inevitavelmente isso acontecerá, não se iluda com aquele antigo sentimento de falsa segurança que já colocou você e o resto do mundo nessa bagunça. No verão de 2008, os preços do gás estavam subindo mais de 4 dólares por galão. Vendas de GNV afundaram como uma pedra, e de repente todo mundo estava em um pequeno carro de passeio Total Flex. Mas veja o que aconteceu depois. Em 2009, os preços do gás caíram para cerca de 2 dólares. Então, adivinhe, as pessoas voltaram a comprar GNV. O quê? Nós realmente achamos que os preços dos combustíveis permaneceriam bons e acessíveis? Os preços do gás estão baixo por enquanto, então faz perfeito sentido comprarmos carros bebedores de gás. Somos mesmo tão ingênuos assim? Estou tentando ser educado. A palavra que eu queria usar era estúpidos. Infelizmente a resposta é sim, nós não somos enganados apenas uma vez. Deixamos-nos enganar repetidamente. Todos nós crescemos ouvindo a fábula da cigarra e da formiga. Mas a esmagadora maioria de nós continua vivendo com a visão de futuro da cigarra. Não se deixe distrair pelas manchetes. Há sempre alguma notícia idiota em curso para tentar desviar sua atenção do negócio sério de construção de sua vida. É só barulho. Quer se trate de terrorismo, de recessão ou do mais recente ciclo de escândalo político, nada disso tem a ver com o que você precisa fazer hoje para construir o seu futuro. Durante a Grande Depressão, muitas pessoas fizeram fortunas, e durante os tempos de maior crescimento, como a onda imobiliária dos anos 1980 nos Estados Unidos, milhões e milhões de pessoas se esqueceram de cuidar de seu futuro, ignoraram tudo que vou compartilhar com você neste livro e acabaram com dificuldades ou quebraram. A maioria delas, de fato, ainda está nessa situação. A economia não é a questão é você. Você está com raiva da corrupção? Do sistema financeiro e dos grandes bancos que deixaram isso acontecer? Do governo por não fazer o suficiente ou por fazer muito das coisas erradas e não o suficiente das certas? Você está com raiva de si mesmo por não ter controle sobre sua vida? A vida é dura. A pergunta é: o que vai fazer a respeito disso? Reclamar não vai garantir o seu futuro, muito menos culpar o sistema financeiro, as empresas ou o governo. Se quer um futuro sólido, é preciso criá-lo. Você só poderá controlar o seu futuro quando o controle da sua fonte de renda. Você precisa de um negócio próprio.